que não faltou foram vaias. O ato está consumado e a jurisprudência está estabelecida. Tudo que o TSE precisa para deixar Lula inelegível foi levado para Sapucaí ontem. Pessoal, rapidamente eu peço seu like. Além disso, mas vamos lá. Para começarmos essa edição especial de feriado, vejam como Lula foi recebido. Manifestações chamando-o de ladrão e menções ao roubo do INSS. Até o Pavinato estava aí no meio. É uma propaganda eleitoral. Mas para entendermos como o que eles fizeram foi grave, eu faço questão de colocar o próprio ditador para explicar. Segurem o vômito e escutem o que o TSE considera crime eleitoral. Bem claro, o uso de imagens. Qualquer imagem da celebração oficial da propaganda eleitoral é tendente a ferir a isonomia, pois explora a atuação do chefe de Estado em ocasião inacessível a qualquer dos demais competidores para projetar a imagem do candidato e fazer crer que a presença de milhares de pessoas na esplanada dos ministérios, com a finalidade de comemorar a data cívica, seria fruto de mobilização eleitoral em apoio ao candidato à reeleição. Então, nesses termos, também acompanho o eminente ministro. Tudo que ele está citando aí ocorreu ontem, principalmente essa parte. Explora a atuação do chefe de Estado em ocasião inacessível a qualquer dos demais competidores. Nenhum outro candidato poderia estar ali ganhando aquela visibilidade. Essa é a caracterização típica da falta de paridade. Alexandre de Moraes chegou a usar o seu tom de deboche ao forçar muito a barra contra o Bolsonaro. Portanto, qualquer atitude do André Mendonça que não for, no mínimo, igual contra Lula, não será mera moderação. Será covardia e será cumplicidade. O André Mendonça tem a obrigação de tocar esse processo. E caso não o faça com a mesma dureza, ele será um mero cúmplice. Como diria Olavo de Carvalho, moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. Porém, mesmo que o André Mendonça seja esse homem duro contra esse crime eleitoral, tem um porém aí que é importante que todo mundo tenha ciência. Apoiar este trabalho é mais do que patrocinar um jornalismo independente. É mostrar que você está do lado certo da história, ajudando quem enfrenta essa ditadura judicial no Brasil. E caso você tenha chegado nesse canal agora, seja muito bem-vindo à nossa trincheira pela liberdade. É muito importante que todos saibam calibrar a sua expectativa. Não fiquem, então, afoitos com a possibilidade de inelegibilidade. O motivo é simples, o tempo do processo. Não coloquem a sua esperança de derrotar o Lula com essa cartada, pois um processo de inelegibilidade demora. O do Bolsonaro, que foi extremamente acelerado pelo Moraes, demorou 1 ano. Imagine o do Lula, onde os companheiros dele vão fazer de tudo para atrasar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que por mais que tenhamos essa carta na mão, esse não pode ser o nosso plano A. Não dá para confiar e ficar esperando uma inelegibilidade. Isso é uma arma para ser usada caso tudo dê errado. O foco tem que ser na eleição, até mesmo porque, se diplomarem o Lula, vai ser muito difícil tirar de lá com um processo. Nós sabemos como é o modus operandi do PT. Portanto, o que tem que ser feito é mostrar coisas como essa aqui, conservadores e cristãos sendo representados em latas de conservas. Isso aqui tem que ser o plano A, mostrar como esse grupo político vê a maioria da população brasileira. Por isso eu digo que espalhar esses recortes do Lula cometendo seu abuso de poder é importantíssimo agora. Agora, você, que não se declara nem de direita nem de esquerda, ficou feliz de ver o dinheiro dos seus impostos sendo usado para fazer campanha antecipada pro Lula? Você que é cristão, ficou feliz de ver a escola de samba do Lula fazer chacota com a sua fé, colocando você, seu pastor, seu padre e a sua igreja dentro de uma latinha de conserva? E você, que é de uma comunidade que vive grande parte do ano se preparando para esse desfile na Sapucaí, que vira à noite na quadra para entregar as fantasias dos carros alegóricos, que faz dezenas de ensaios para que tudo ocorra de forma impecável nos 80 minutos de apresentação? Ficou feliz de saber que os jurados podem estar dando nota alta para uma escola de samba medíocre só para fazer média com um político? Isso é justo? Se você também ficou indignado de saber que o dinheiro dos seus impostos foi usado para fazer campanha antecipada para o Lula, também ficou indignado de desdenharem da sua fé e da sua igreja, e também ficou indignado com a possibilidade da sua escola sofrer um julgamento injusto para favorecer o Lula, eu te pergunto, você quer continuar vivendo num país onde a malandragem está acima da lei, onde o mau exemplo vem de cima, onde a justiça prende inocentes e deixa os ladrões livres? Democracia forte não é a que escolhe alvos, é a que trata todos com a mesma medida. Mas a dona Janja desistiu de desfilar na última hora. Disse que foi orientada pelo seu jurídico. A ausência de Janja na passarela não muda muito. Já está comprovado que ela teve participação ativa na organização do desfile. O próprio ator que representou o Lula soltou que foi convidado pelo próprio Lula e pela Janja. A gente ser convidado para fazer parte desse trabalho, mais do que quem a gente está homenageando, né? Receber esse convite dessa comunidade é um motivo de muita honra. Eu soube que foi o próprio Lula que quis que fosse você, é isso? Foi Janja, foi Lula, assim, eu fiquei muito feliz, assim, não tinha como não aceitar esse convite. Não adiantou a ausência da Janja na passarela. Ela teve participação ativa no desfile. Até captação de recursos em empresas ela fez. E claro que teve a empresa de Bet patrocinando o evento.
Mas se a claque do Lula estava em peso, também tivemos protestos como o desse folião, que fez questão de lembrar do roubo do INSS, enquanto uma gigantesca alegoria do Lula passava pela avenida. A verdade é que, em condições normais de temperatura e pressão, a condenação do Lula seria certa. Veja mais esse absurdo. Uma ala inteira caracterizada com símbolos do PT. Isso configura política partidária explícita e deixa o desfile como um ato pró-Lula. Esse ato pró-Lula fica caracterizado também com os deboches contra Bolsonaro, pois isso vai muito além de uma homenagem biográfica. Incluir o Bolsonaro no desfile de forma jocosa é ato político puro e simples. Eles perderam completamente o pudor. Lula está garantindo que a venezuelização do Brasil já está completa. Mas, como vimos no início, não faltaram vaias para o Lula. Agora, vamos ao giro pelo mundo. Nicolás Maduro vira fantasia no carnaval de Barranquilla. Os colombianos se fantasiaram de bolivarianos presos e de Trump. E por falar em Venezuela, os Estados Unidos interceptaram mais um navio petroleiro ligado à Venezuela. Só que dessa vez foi no Oceano Índico. O secretário de Estado Marco Rubio visita a Hungria e reforça o apoio do governo dos Estados Unidos a Viktor Orbán. As declarações ganham relevância devido às eleições húngaras que acontecerão em abril. Durante essa coletiva, o Rubio também falou sobre a possibilidade de acordo com o Irã. Segundo o secretário, um acordo é muito difícil porque todas as condições dos iranianos são baseadas na religião. Então, a margem de negociação fica muito estreita, mas eles vão tentar. Caso não dê certo, a opção militar está na mesa. Vídeo de Macron sendo ignorado pelo alemão Friedrich Merz viraliza na Europa. Porém, o nome de Macron está sendo muito falado na França, não por causa desse vídeo, mas por conta da morte de um jovem de direita que foi espancado em Lyon por um grupo de extremistas de esquerda durante uma manifestação. A morte do direitista fez com que protestos explodissem por toda a França em busca de justiça. Se a popularidade de Macron já estava ruim, essas manifestações e um assassinato vão levá-lo ao seu mínimo histórico. No Brasil, Arthur Lira vê poucas chances de vencer uma eleição para o Senado e cogita uma vaga para o Tribunal de Contas da União. A próxima vaga para o tribunal é indicação da Câmara dos Deputados. Lira teria que concorrer com Renan Calheiros, e o povo de Alagoas aponta Calheiros como vantagem nas pesquisas. O Lula pode ficar inelegível, ele acaba de cuspir na cara do STF, e tudo isso pode fazer parte de uma estratégia dele. Quer entender essa história? Pega a pipoca, segue o Rony, é pra seguir mesmo, tá? Que eu vou te contar tudo. Bom, nesse momento tá acontecendo um desfile na Sapucaí, com transmissão nacional, pago com dinheiro público, onde está sendo homenageado Luiz Inácio Lula da Silva nessa escola de samba acadêmicos da Niterói. Como se não bastasse, Janja vai desfilar enquanto Lula, que já invadiu a pista no desfile da Acadêmicos da Niterói, está acompanhando o desfile na Sapucaí com ministros e presidentes de estatais. Ministros e presidentes de estatais. E no detalhe que durante o desfile o material de Lula foi distribuído no carnaval em São Paulo. A gente já sabe que a lei eleitoral proíbe propaganda antes do dia 16 de agosto, principalmente com financiamento de dinheiro público. Esse caso é pior, porque o jingle é citado numa parte da música, além do número 13 que é citado o tempo todo. Bom, isso aí eu acho que já ficou claro pra vocês. Só tem um porém. Esse aqui foi o motivo que tornou Bolsonaro inelegível. Aqui em outro ângulo. Uma das maiores manifestações da história que aconteceu em Brasília em 7 de setembro de 2022. Detalhe é que o TSE condenou, o Bolsonaro pelos atos de 7 de setembro, só que foram dois momentos, O momento do desfile cívico, pago com dinheiro público e assim por diante, e depois Bolsonaro saiu do desfile cívico e foi para a manifestação que aconteceu em outro local. Sem dinheiro público, as pessoas foram porque quiseram. Ele ainda saiu dali e foi para São Paulo naquele mesmo dia, que foi quando ele enfrentou Alexandre de Moraes e, bom, o inferno começou. E presta atenção no voto, por exemplo, da Carmen Lúcia nessa época. Bom, ela fala aqui sobre a confusão deliberada da função de presidente da República e de interesses particulares dos candidatos na chapa para presidente e vice-presidente. Aqui embaixo ela fala que o eleitorado foi convocado utilizando para isso o aparato público. Eu, ministro, missão dada, missão cumprida, seu voto para tornar Bolsonaro inelegível diz que em razão do desvio de finalidade eleitoreiro envolvendo o uso de bens, serviços e recursos públicos de vultuosos valores investidos, prerrogativas decorrentes ao cargo ocupado pelo candidato na época à reeleição. Ou seja, aquilo que eles aplicaram a Bolsonaro, o Lula tá fazendo muito pior, sabe disso, isso que me chama muita atenção, e tá cuspindo na cara do TSE, porque a própria Carmen Lúcia e o ministro André Mendonça, que vai ser o vice-presidente do TSE, já avisaram que esse desfile pode sim configurar campanha eleitoral antecipada. Mas por que mesmo assim eles fizeram? Bom, o motivo número 1 pode estar no fato de que tava tudo pré-planejado e eles simplesmente deram continuidade porque precisava desfilar e tava assim, os carros estavam prontos, o enredo tava pronto,
e resolveram assumir o risco. Mais um motivo número 2, o motivo número 2 tá aqui. Nessa mesma época, quando o candidato era Lula contra Jair Bolsonaro, a pesquisa Genial Quest dava 22 pontos de diferença de Lula para Bolsonaro. E a mesma pesquisa, a mesma época, só que 4 anos depois, dá apenas 7 pontos de diferença e a 5 pontos no segundo turno. Basicamente, o cidadãozinho aqui sabe que está extremamente desgastado e que o Flávio em breve deve passar ele em todas as pesquisas. Ou seja, ele tá tentando apenas se fortalecer ou tá criando uma narrativa? E se está criando, que narrativa seria essa? O desgaste a gente sabe que não acabou, porque o careca do INSS já tá preparando uma proposta de delação premiada. Irritado com a prisão do filho e foco em sua mulher, careca prepara uma proposta de delação premiada. Um dos pontos é expor os negócios com o Lulinha, o filho do Lula. Ou seja, o desgaste do cachaceiro da República tá muito longe de acabar e ele sabe que ele não pode nesse momento contar com o Supremo Tribunal Federal, porque até ele mesmo tá de birra com o Toffoli. E se ele não tem lá tanto aparato do Supremo, o TSE na mão dos ministros indicados por Bolsonaro, ele desgastando cada vez mais, o que vocês fariam? Perderiam a sua última eleição ou criariam uma narrativa de perseguição? Vem muito a calhar uma inelegibilidade por algo que ele vai dizer que não fez, vão dizer que é golpe, vão dizer que estão perseguindo ele novamente. Dali a pouco ele vai botar um poste ali pra perder as eleições ou substituir a candidatura, porque ele não desistiu. Ele ficou inelegível, foi impedido, um presidente impedido de concorrer. Não, isso não faz sentido nenhum. Claro que faz, é só olhar as eleições de 2018, que foi exatamente isso que eles fizeram, mas em 2022 eles fizeram e a história se repete. É só você pegar e analisar tudo isso. Ou seja, isso pode significar até mesmo preparativos para uma desistência forçada, para ele não precisar ele mesmo desistir. Vocês estão entendendo? E vamos combinar, o abuso de poder político e econômico está claro, evidenciado e neste momento, enquanto eu gravo esse vídeo, tá passando na televisão, na Globo, em rede aberta, com dinheiro público. Critica o Bolsonaro, diz que toma um golpe, fala da escala 6x1, que é uma proposta de governo do cara, o fim da escala 6x1, tá falando na televisão, propaganda gratuita. Gratuita, né? É o teu dinheiro, dinheiro da tua saúde, da tua educação, dos exames médicos do teu filho, que nunca saem. É esse dinheiro que tá sendo investido lá. Ou seja, o Lula não é burro, sabe muito bem o que ele tá fazendo. Agora, resta saber se vai ter 2 pesos e 2 medidas, ou não, sabendo que o sistema tá contra a parede nesse momento. Eu não duvido mais de nada.